Chegou a Porque, afinal de contas, entrevistar a turma das Farc na Colômbia, não foi? foi. Isso daí, como que você decide uma pauta? Vamos para a Colômbia, eu quero ver. É assim, como que rola essa discussão na Mais ou redação? menos, sabia? Era isso mesmo. Ah, Porque a Colômbia era um país muito misterioso nos anos 90. Colômbia tinha lá, era uma espécie de museu vivo da guerrilha, porque a situação da Colômbia nos anos 90, no começo dos anos 90, era a mesma situação dos outros países latino-americanos dos anos 70. Ou seja, havia uma guerrilha viva, uma guerrilha de raiz comunista, né? Marxista mesmo, leninista, e era muito fechado aquilo. Por quê? Eles não gostavam de jornalista. Eles foram muitas vezes enganados lá por espiões do governo americano, que, se passando por jornalistas, acabaram trazendo problemas para eles. E problema para a guerrilha significa morte, né? Sangue e sofrimento. Então eles não gostavam. O Caco Barcelos, que para mim é o grande jornalista da televisão no Brasil, tentou pouco antes de mim ir até lá. Foi sequestrado, deu um trabalho de louco para tirar o Caco da mão desses guerrilheiros, entendeu? Foi muito ruim a experiência dele lá. E logo depois eu falei, mas eu era encantado com Gabriel Garcia Marques, eu queria, porque queria conhecer Macondo. Eu, puxa, que pena que é um país que não dá para a gente ir para o interior, porque eu tenho certeza absoluta que 100 anos de solidão é baseado em alguma coisa que existe ali no meio daquele país, né? E aí fiquei, enfim, buscando um jeito de ir para lá e conheci em Brasília, onde eu trabalhava na época como repórter político da Band, uma pessoa chamada Olivério Medina, que era uma espécie de embaixador das Farc. Ele era um ex-padre, estava engajado na guerrilha, com uma boa parte do clero, no campesino, lá na Colômbia, e o Olivério me deu as dicas de como é que eu chegaria lá, e me franqueou uma carta. Sabe, falou, olha, eu vou te apresentar, você leva a sua carta, fez toda a simulação lá. Você bota a carta dentro do jornal, põe o jornal embaixo do braço, se o exército te parar, eles não vão querer saber do jornal, então a sua carta está segura, mas cuidado que se te pegam com a carta minha lá, você vai ser morto pelos paramilitares. Meu, era um filme de terror, assim. Não aconteceu nada depois, sabe? Não aconteceu nada disso. Mas tinha toda essa tensão, né, pré-viagem, e aí eu peguei a carta do Oliveira, cheguei lá na televisão e falei, ó, vou descobrir Macondo, tá? E peguei o avião, foi difícil convencer. Por sorte minha, tinha 2 chefes que eram completamente pirados, entendeu? Para topar uma aventura dessas, que eram o Valdir Zuetti, chefe não sei se era chefe de reportagens especiais na época, e o Carlos Amorim, que era outro sujeito que não tinha juízo nenhum na cabeça de mandar um repórter para aquela coisa. Mas eu topei a parada, fui e consegui entrar lá. A carta do Olivério não valeu de nada, porque ninguém sabia quem era o Olivério na guerrilha. A comunicação deles é uma coisa medieval, assim, ela é feita boca a boca. Então, para uma mensagem sair do comando e chegar até a base, ela leva 2 meses, porque o guerrilheiro tem que levar aquilo pessoalmente até o próximo posto, entendeu? E ninguém sabia quem era o Olivério. E ainda me fez pagar um mico grande lá, porque ele falou assim, ó, leve presentes para as crianças. Eu levei um monte de presente, cheguei lá falando para os guerrilheiros assim, eu trouxe presente para as crianças de vocês. Agora, desde quando tem criança numa guerrilha? Uma guerrilha que já tinha 50 anos de existência. Não tinha criança nenhuma, né? Paguei um mico louco lá com esses. O pessoal riu, né? Falou assim, E eles eram, de fato, muito, muito céticos, eles não eram engraçados, nem nada disso. Eles sabiam muito pouco da realidade do Brasil. Eu escrevi um livro contando esses bastidores, porque isso não cabia numa reportagem de televisão. Por exemplo, chegamos lá no aeroporto, eles sequestraram o avião da Satena, que é a companhia aérea estatal de lá, o voo em que eu fui. Eles grampearam o avião e falaram, não sai mais daqui. E ficaram com o avião para eles. Foi um drama que durou dias até conseguirem a liberação desse avião. Mas o guerrilheiro que estava lá no comando perguntou para mim, você, o que você está fazendo aqui, brasileiro? Eu falei, eu sou periodista e vim entrevistar vocês. Não pode, não sei o que mais, não vai de jeito nenhum. Eu falei, olha, como é que eu vou embora? Vocês acabaram de sequestrar o avião. Não tem jeito de sair daqui. E aí, com o passar dos dias, era um momento muito especial, porque o Pastrana, que era o presidente da Colômbia, tinha tentado fazer uma pacificação do país. E o que ele fez? Ele pegou uma área de 40 mil quilômetros quadrados, no interiorzinho, no centrinho da Colômbia, e aí falou, olha, essa é uma zona desmilitarizada, chamada zona de distensión, para distensionar o clima. Então, nesse lugar da Colômbia, não havia tiroteio, não havia guerra. Por quê? Os guerrilheiros, pela primeira vez em 50 anos, podiam sair do meio da selva e se apresentar para as pessoas nas pequenas cidades de lá. E foi aí que eu conheci Macondo, chama San Vicente del Caguán.
realmente assim, muito parecido. Não tem o Cigano Meu Kids do Gabriel Garcia, não tem. O realismo fantástico não tem, mas tem todo o restante, sabe? A cultura que está ali preservada, né? O ranço ideológico todo dos anos 50, 60, 70, aquilo tudo parecia ser um museu de cera da década de 70 no mundo, sabe? Nos países mais conflagrados. E foi uma experiência muito rica, porque eu nem sabia como é que era aquilo, não imaginava o que ia acontecer e tive a oportunidade de conviver com eles muito intimamente, sabe? Assim, da comida até o banho no Rio, tudo era coletivo. E isso rendeu uma série de matérias bem importantes, que não ganhou prêmio nenhum, que não tinha prêmio para jornalista de televisão naquela. Jornalista de televisão era sempre analfabeto, não sabia escrever, por isso trabalhava na televisão falando. Olha, preconceito. Mas era assim que o pessoal tratava o jornalista de televisão. E dessa viagem eu trouxe essa série, uma série que até hoje eu acho muito boa. De vez em quando eu revejo lá, eu pude fazer coisas que até Deus duvidava. Por exemplo, no final desse périplo, eles passaram a confiar em mim. Desconfiaram que eu não era agente da CIA nem nada. E eles gostavam, assim, as moças aí me desculpem, tá? Principalmente as identitárias, mas naquela época não tinha identitarismo, você podia até contar piada. E eles adoravam piada de mulher, entendeu? E eu sabia um monte, contei um monte para eles, davam risada do meu péssimo espanhol, ficaram meus amigos. Aí consegui fazer tudo que eu queria lá. Inclusive ir a um campo de plantação de folhas de coca e mostrar como é que era o processo da destilação, como é que produzia aquilo. A gente deu até a receita no ar. Olha. O YouTube depois grampeou essa matéria, ficou anos sem poder exibir, porque aquilo era considerado apologia ao consumo de drogas, sabe? E não era. A gente mostrava o processo de produção da pasta base. Foi bem legal essa experiência, Sentiu muito medo legal mesmo. Em algum momento? O tempo todo.